dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Sharon Lopatka. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, a gente vai mencionar estrangulamento, conteúdo sexual, pornografia... Eu não tô aqui pra desrespeitar o fetiche de ninguém, faça o que você quiser com adultos e consentimento e respeito, ok? Mas se você tem gatilho com esse tipo de coisa, por favor, tome cuidado. A gente tá aqui pra se respeitar e não passar dos limites de ninguém, ok? Sharon Lopatka nasceu em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos em 1961. A mais velha de 4 meninas, ela e as irmãs foram criadas na religião judaica. Os pais esperavam o melhor delas e foi isso que eles tiveram. Elas eram meninas muito esforçadas. Sharon era aquela garota que fazia de tudo. Coral, literatura, assistente do professor, time de vôlei, time de hóquei. Uma menina muito ocupada. No ano de 1991, a Sharon se apaixonou por um homem chamado Victor. Victor era católico. Victor, na verdade. Victor era católico, então os pais dela não aprovavam a união dos dois. Mesmo assim, ela se casou com ele e a família a deserdou. Pois é. A Sharon parecia satisfeita com isso, muita gente disse, ela estava feliz com seu relacionamento. Os amigos percebiam que ela estava livre das expectativas da família e que isso fez muito bem pra ela. Ela estava feliz e ela queria continuar se sentindo assim, livre, sabe? Ela e o Victor se mudaram para outra cidade, onde compraram uma casa nova e eles planejavam ter uma família. Victor trabalhava o dia inteiro como mestre de obras e a Sharon era dona de casa, mas ela também queria trabalhar, ela também queria trazer um pouco de dinheiro para dentro de casa. Então ela decidiu procurar emprego na internet. Nos anos 90 ela já estava lá procurando emprego e eu fiquei impressionada com isso na internet. Com uma amiga, ela começou um blog sobre decoração e planejamento de ambientes dentro de casa. Ela estava se divertindo com todas essas coisas. Ela e a amiga até escreveram um livro sobre isso, sobre decoração de casas e ambientes. Conseguiram vender esse livro online. Tava tudo indo super bem. Com todo esse sucesso, a Sharon resolveu começar vários outros sites. Sites sobre espiritualidade, sites de relacionamentos, várias coisas. Ela gostava disso, ela descobriu como ganhar dinheiro com isso. Inclusive, ela abriu uma daquelas linhas telefônicas pagas, onde as pessoas pagavam só pra ter alguém com quem conversar, às vezes algo mais. Pois é, ela tava lá. Ela estava aproveitando ao máximo essa oportunidade de ganhar dinheiro na internet. Não tem muitas imagens dela nessa época, acho que vocês perceberam. Principalmente porque depois de todo esse caso, a família pediu que fossem removidos esses sites e essas contas que ela tinha online. O Victor parecia ficar super feliz que a Sharon estava trabalhando, ganhando o próprio dinheiro, mas pesquisando mais sobre serviços pagos na internet, né? Até porque ela já estava ali com serviços telefônicos. Ela estava pesquisando também sobre pornografia e sites sobre diversos fetiches e assuntos do tipo. Sharon entrava nesses sites com vários nomes falsos, identidades falsas e conversava com várias pessoas. De repente ela começou a perceber que ela também se interessava por essas coisas, ela também gostava dessas coisas. Coisas como bondagem e sadomasoquismo, etc. Essas identidades falsas dela começaram a ganhar as suas próprias personalidades. Uma era dominadora, a outra era mais passiva e ela foi longe. Ela foi bem longe, chegando até a oferecer vídeos de conteúdo sexual na internet com o nome Nancy Carlson. Mas acredita-se que ela nunca realmente fez esses vídeos, nem fotos, nem nada disso. Era mais ofertas. Nancy também vendia calcinhas e meia calça usadas. E eu não sei se realmente ela vendia ou não também, não sei. Em 1996, Sharon postou em um chat que queria ser torturada sexualmente até a morte. O pessoal do site não havia gostado disso, eles não apoiavam o homicídio, né? Na comunidade fetiche, eles não queriam que as pessoas morressem de verdade. Então ela começou a discutir com esse pessoal, ela ficou bem irritada, mas é claro, algumas pessoas ficaram interessadas, porque sempre tem aquela pessoa que quer ir até o fim com esse tipo de violência. Robert Glass foi quem disse que poderia fazer tudo o que ela desejava e muito mais. Robert tinha 45 anos de idade e ele trabalhava como analista de sistemas e vivia na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele era um cara quieto,
pai de família, trabalhava bastante, passava muito tempo no computador. Um cara normal. A esposa dele já tava suspeitando há um tempo que ele fazia alguma coisa diferente no computador, sabe? Que ele não ficava só trabalhando. Então, às vezes, quando ele ia trabalhar, ela bisbilhotava um pouquinho e, eventualmente, ela encontrou o e-mail dele aberto. Ela viu esses e-mails que ele trocava com uma mulher aleatória. E ela ficou bem assustada. O conteúdo dessas mensagens era bem violento, bem sexual, e era uma coisa que ela nunca tinha visto do marido dela. Era um lado do marido dela que ela não conhecia. Então, naquela mesma noite, ele chegou em casa e ela o questionou e ele ficou mudo. Ele não falou nada pra ela, ele não quis se explicar. Ficou mudo, e foi aí que ela percebeu que todo o relacionamento era uma grande mentira, que ela não conhecia o marido, que ele não era o marido dela. Então, ainda no ano de 96, os dois se divorciaram, a esposa conseguiu a guarda dos 3 filhos e o Robert foi morar em um trailer. Em agosto de 96 foi quando o Robert começou a conversar com a Sharon. Novembro foi quando ela começou a ter aquelas ideias extremas, né? Mas os dois já estavam conversando há um tempinho. Essa mulher aí com quem ele vinha conversando. Ele dizia pra ela que queria machucar alguém e ela dizia que queria ser torturada por alguém. Então, fechou, né? Era isso que os dois queriam. Os dois conversaram sobre isso durante vários meses. Deu um total de 900 e-mails. Na verdade, mais de 900 e-mails entre os dois. E no dia 13 de outubro, Sharon disse pro marido que planejava ver uma amiga no estado da Geórgia. Ela comprou uma passagem de trem e foi até o encontro do Robert. Não, ela não ia pra Geórgia. O Robert vivia na Carolina do Norte, ela foi pra Carolina do Norte. Ela chegou lá por volta das 8h15 da noite, os dois foram pra casa dele, onde ela ficou hospedada durante 3 dias. A casa dele, no caso, era um trailer, né? Mas ela ficou lá durante 3 dias. Não se sabe o que aconteceu durante esses 3 dias. A gente tem o relato do Robert, mas o que a gente tem certeza que aconteceu é que no 3º dia a Sharon faleceu. Victor, né, em casa, acreditando que estava tudo bem, ele encontrou uma carta. Nessa carta, a Sharon dizia que não voltaria mais desse seu passeio, que ela ia ver um homem e que esse homem a mataria, que era isso que ela desejava. Ela escreveu na carta pedindo pro Victor não chamar a polícia, não ir atrás desse homem, não ir atrás do corpo dela, porque era isso que ela queria e era isso que ia fazer ela feliz. Ele, obviamente, ficou preocupado, né? Ele foi ver o computador dela e encontrou mais e-mails entre os dois, a Sharon e o Robert. E depois de uma semana sem ver a esposa, ele resolveu chamar a polícia. Ele comunicou o desaparecimento dela, entregou aquela carta e o computador como provas, né, de que algo bem estranho estava acontecendo. Os investigadores acharam aquilo bizarro. O Robert foi localizado e observado por um tempo, mas ele não parecia fazer nada de suspeito. Ele só ia pra casa e trabalhava e não parecia ter nenhuma mulher estranha no trailer dele, nem nada disso. Porém, a Sharon continuava desaparecida. Ele foi, supostamente, a última pessoa que a viu. Um mandado de busca foi feito para que a casa do Robert fosse vasculhada. Ele vivia num trailer, como eu disse. Então, os policiais entraram e tinha muita coisa lá dentro. Muita coisa que os policiais consideraram suspeitas. Coisas como drogas, brinquedos sexuais, câmeras, fitas de vídeo, discos de computador e as malas da Sharon. Com isso, eles decidiram então checar o terreno onde o trailer estava estacionado. Eles queriam ver, né, se realmente tinha mais pistas de que Thor faleceu naquela área. Provavelmente estaria enterrado lá, né? Um dos investigadores encontrou um pedacinho de terra que parecia mexida. A terra foi escavada e um corpo foi encontrado. Era a Sharon. Ela tinha muitos hematomas no corpo, principalmente nos pulsos, nos tornozelos e nas partes íntimas. Ela foi morta por estrangulamento. Robert Glass foi preso naquele mesmo dia. Quando questionado, ele disse que ele e a Sharon realizaram suas fantasias sexuais. Ele explicou tudo em detalhes para a polícia, como ela deu para ele a permissão de fazer tudo aquilo, inclusive de matá-la. Que ela faleceu enforcada durante a relação sexual, mas que no momento em que ela faleceu, ele não tinha intenção de matá-la, mesmo que fosse o desejo dela. Ele não acreditava que deixaria ir tão longe. No máximo, ele faria ela desmaiar, enforcada. Mas ele foi longe demais. No julgamento, Robert se declarou culpado, porém por homicídio culposo, sem a intenção de matar. A sua defesa relatou, como é muito comum
nos Estados Unidos, acidentes acontecerem durante relações de sadomasoquismo. Aproximadamente 250 mortes acontecem por relações de sadomasoquismo nos Estados Unidos. E eu não duvido que no Brasil seja mais, porque a gente aqui é bem estranho nesse sentido, né? A acusação, porém, mostrou os e-mails dele com a Sharon, nos quais ele dizia especificamente que a mataria, indicando que pode ter sido um acidente naquele momento, mas ele planejava matá-la eventualmente, porque foi isso que ela pediu. Podia não ser naquele dia, mas ele escreveu várias vezes naqueles e-mails que ele ia matá-la com tortura sexual. Mas aí, no meio de todos aqueles discos do computador do Robert, que ainda estavam sendo analisados durante o julgamento, procurando novas provas e etc., eles encontraram pornografia infantil. Ele ia ser preso, né? De qualquer jeito, agora já não tinha mais. A mídia ficou louca com essa história. Todo tipo de argumento nasceu dessas notícias, discussões sobre censura na internet, sobre como pessoas que se envolvem com esse tipo de fetiche podem também estar envolvidos com pedofilia, o que eu acho que não vamos chegar aí, né? Não. Muitas pessoas estavam defendendo o Robert, no sentido que a Sharon realmente queria ser morta, sabe? Ela literalmente escreveu uma carta pro marido dizendo: não venha procurar por mim, eu vou estar morta porque é isso que eu quero, né? Esse era o desejo dela e ela deu total consentimento. Porém, será que dá pra considerar uma pessoa que deseja isso pra si mesma sã e capaz de consentir? Foi a pergunta que veio. Qual a diferença entre isso e uma pessoa que é suicida? Porque, no fim do dia, esse era o objetivo dela, morrer. Eu vou colocar a discussão aqui e ver o que vocês falam nos comentários, porque eu pensei nisso. Robert Glass ficou em julgamento durante 3 anos. No dia 27 de janeiro de 2000, ele se declarou culpado de homicídio e de abuso sexual de menor de idade, assim como posse de pornografia infantil. Ele foi sentenciado a 79 meses de prisão, ou seja, apenas 6 anos e meio de prisão. No dia 20 de fevereiro de 2002, logo antes de ser liberado por bom comportamento apenas 2 anos depois de estar preso, o Robert sofreu um ataque cardíaco por volta da 1h da manhã e faleceu. E foi isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Eu sei que tem bem poucas imagens, foi tudo que eu pude encontrar. Me digam suas opiniões nos comentários. Da última vez que eu falei sobre esse tipo de coisa, sobre o desejo de morrer de uma maneira sexual, eu ainda não tinha pensado nisso, ainda não tinha pensado na ideia de isso estar atrelado a algum desejo de morte, desejo de suicídio. Mas agora, pensando nisso, me veio a ideia. Mas eu quero saber dos profissionais, né? Claro, eu não sei de nada. Eu não sou profissional em nenhuma dessas áreas, então eu não sei. Mas foi isso. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Isa Gonçalves, Carla Borges e Paulinha B por serem membros do meu canal. E muito obrigada a você que está aí me assistindo. Minhas redes sociais e minha caixa postal estão na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!